Olá pessoal, eu sou a Ara, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre essa, essa situação, né, que a gente está vendo esses dias, que aconteceu de um CEO de uma grande farmacêutica, né, que foi assassinado. O Brian Thompson, da United Healthcare, ele foi assassinado, ao que tudo indica, pelo Luigi Mangione. É tão triste essa história, eu falo triste para o Luigi, mas essa história traz muitas camadas para a gente avaliar enquanto sociedade, de onde muitas pessoas, muitos pais falham com seus filhos, da onde a sociedade como um todo tem errado na forma de cobrar das grandes empresas, como o Estado é negligente com os seus cidadãos e muito passivo com as grandes empresas milionárias, e o quanto a questão da solidão, de uma mente solitária, o quanto isso se torna um campo fértil para ilucidez, insanidades, perturbações e outras coisas mais. Também a gente vê nesse caso que cometeu um crime, não está ligado à cor da pele, não está ligado à classe social e principalmente nem às circunstâncias financeiras que as pessoas vivem. Dito isso, é muito difícil eu conseguir nesse vídeo falar sobre todas as habilitações técnicas do Luigi. Mas eu vou tentar resumir, porque enquanto eu li eu me emocionei várias vezes, porque Luigi é um jovem de 26 anos, um jovem inteligente, um jovem que tinha um problema grave na sua coluna, nas suas costas. Depois vou pedir para o Dom botar a foto, né, da lesão que ele tinha na coluna aqui, nesse vídeo. O Luigi, ele vem de uma família rica, de uma família abastada. O pai dele é professor universitário. A família dele tem vários negócios em Baltimore, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. O Luigi, a família dele tem desde empreendimentos imobiliários a canais de rádios, vários negócios, tá? Muita coisa que não dá nem para enumerar aqui. Para vocês terem noção, Luigi estudou o ensino médio, o que a gente fala high school, nos Estados Unidos, numa das mais caras escolas de Baltimore. Uma escola da elite, de gente que tem dinheiro, digamos assim. E ele foi o melhor aluno da turma dele. No ensino médio, ele era o aluno, já no ensino médio, que tinha a melhor nota. Ele foi o orador da turma. Inclusive, no discurso, né, que ele faz na formatura, ele agradece os pais dele e os pais dos colegas, né, que por terem feito um investimento. Ele chama de investimento, ele diz que não é barato, mas que foi um investimento nos filhos, uma vez que a gente sabe, os jovens de qualquer geração são o futuro de amanhã. Então, esse jovem, ele era muito proeminente. Ele teve diploma de bacharelado na Universidade de Pensilvânia, também de mestrado nessa mesma universidade. Foi assistente, professor assistente, conselheiro dos professores da Universidade de Stanford. E um jovem que entendia muito de engenharia de dados, ele é engenheiro de dados, um jovem que sempre foi acima da média, atleta, porque ele tem um corpo atlético, inclusive, um jovem de boa aparência, digamos assim,
a gente para se perguntar como que um jovem tão inteligente, um jovem instruído, com acessos, um jovem com capacidade financeira acima da média, inclusive lá dos Estados Unidos, como que esse jovem pode cometer um assassinato que, ao que tudo indica, foi de maneira solitária. Não estou dizendo aqui que assassinato tem que ser em grupo, tá? Que sempre tem uns aloprados que acabam entendendo as coisas de outro jeito. Senão, eu estaria chamando aqui de organização criminosa. Eu estou falando por conta da história dele, que eu vou contar no decorrer do vídeo. Então, de uma forma solitária, um assassinato que ele cometeu, no fundo, deu sinais que ele precisava de ajuda, aqueles que poderiam ajudá-lo não o fizeram, porque as pessoas no entorno, às vezes, estão mais ocupadas em ganhar dinheiro, em status, e esquecem que o que é primordial para a gente é cuidar dos nossos. Eu sempre falo isso. Riqueza e sucesso é lucidez, sanidade, domínio próprio e união familiar. Isso é honra. Isso é o maior legado. Porque adoecer, todo mundo adoece, rico ou pobre. Morrer, todos morrem. Ricos, pobres, gordos, magros, pretos, brancos, homens, mulheres, crianças, idosos, todo mundo morre. Mas essa questão do Luigi, ele traz tantas camadas, mas tantas camadas, que eu espero que sirva de reflexão para muita gente. Da minha parte aqui, eu sempre reflito nessas coisas. A vida que eu levo, eu pago o preço por refletir nessas coisas e por viver da forma que eu acredito que faz sentido. Talvez não faça sentido para muita gente. Para mim tem feito, para minha família tem feito. Meu marido, às vezes, ele fala, é um preço alto que se paga, mas ao mesmo tempo é um retorno grande que se recebe. Fica parecendo utopia. Então a gente vê que um rapaz desse cometeu um assassinato, tirou a vida de uma pessoa pelas costas, sem dar possibilidade de defesa da vítima. Na legislação, para quem não entende, quando uma pessoa comete um crime, a forma como aquele crime foi executado vai atenuar ou aumentar a pena daquele criminoso, porque aí ele pode estar incorrendo em várias acusações. Por exemplo, se não se dá oportunidade de defesa à vítima, configura uma covardia, digamos assim. Então, provavelmente, Luigi vai enfrentar um júri rigoroso. Creio que dificilmente ele vai sair da cadeia, até porque a legislação americana é um pouco mais, da mesma forma que ela é mais severa, ela não é linear, ela não é homogênea em todos os estados dos Estados Unidos, né? Cada estado tem a sua legislação. Provavelmente ele vai ser julgado ou Nova York ou Pensilvânia. Eu creio que será em Nova York. Aí a gente vê que Luigi, ele comete esse crime porque ele estava com um problema grave de saúde, e que ele se afastou das pessoas ao seu entorno, dos pais. Os pais de Luigi não falavam com o filho há 6 meses. Não sou eu que estou falando. Tem entrevista do filho dizendo isso. Então a gente vê que às vezes as famílias põem dinheiro tão acima e o status de qualquer relacionamento que pudesse ter, principalmente entre pais e filhos, que acaba acontecendo o que aconteceu. Por óbvio, o fato de um pai ser distante do filho ou de uma mãe ser distante de um filho não torna esse filho um criminoso.
Eu e minha mãe não somos próximas, não temos, já tem inclusive desde abril que a gente não conversa, eu tô, não me afeta, digamos assim, mas cada um lida de uma forma com suas frustrações, consigo mesmo. Cada um tem seu autoconhecimento, cada um faz a sua busca da maneira que achar adequada e tem as consequências para isso. Eu escolhi viver uma vida mais espiritualizada, de até uns anos, principalmente depois que eu conheci o Dom, eu escolhi viver uma vida com mais sanidade, digamos assim, uma vida com muita verdade entre mim e os meus. Eu escolhi viver dessa forma. O preço é muito alto, mas a recompensa não tem valor. É tipo, não dá para mensurar, é imensurável, mas tem valor. Vou me corrigir. Não tem valor monetário, mas porque é imensurável, mas é um dos maiores valores que a gente recebe na vida. Infelizmente, por conta desse capitalismo desenfreado, as pessoas tratam o outro como moeda, como coisa. Principalmente empresas. Empresas tentam afrontar os consumidores com abusos comerciais, o consumidor fica encurralado, com juros abusivos, principalmente empresas de planos de saúde. Aí o consumidor não fica sabendo o que fazer, se tenta botar na justiça, a justiça parece que está sempre do lado das grandes empresas, com seus advogados milionários e competentes, e aí fica parecendo que o cidadão está encurralado, mesmo ele estando certo. Então a gente vê que a família importa, porque o Luigi estava 6 meses sem conversar com os seus pais, ele se afastou dos amigos, todos os amigos tinham pelo menos 6 meses que não tinham contato com ele estava praticamente sozinho. E isso, por óbvio, não justifica cometer assassinato, mas eu estou contando a história do Luigi, sem canalice, o que está posto, e inclusive o que ele falou durante o interrogatório dele, é público e notório, então estou trazendo aqui. A gente vê que ele estava com dor. A dor dele era tanto ao ponto que ele comentou com um amigo que, inclusive, ele não podia nem namorar, porque se ele tivesse troca de relações físicas com outra pessoa, para ele nem daria, de tanto que ele tinha dor. Tinha pinos, ele tinha próteses, né, na sua coluna, era uma lesão grave. Então a gente vê que esse cara se sentiu sozinho e começou a fazer o quê? Buscas na internet. Agora pensa, se um cara instruído, culto, o que a gente chamaria de família rica, que estudou nas melhores escolas, que conviveu com a nata de Baltimore, em Maryland, se um cara desses, que tem os acessos, se ele entra num buraco de consumir informações em que às vezes acaba aloprando um pouquinho ou ficando um pouco ilúcido, né? Que cria algum tipo de distúrbio ou coisa assim, que dirá desses adolescentes que estão no Discord da vida, que estão no YouTube, que estão no Twitter, de essas pessoas que às vezes não têm famílias, a mãe é adicta, o pai é adicto ou alcoólatra, a avó alcoólatra que os cria, porque muita gente acha que criar os filhos é dar de comer. Dá de comer. Tem café, almoço, jantar e pouco. Não, e pronto, não troca, não ensina, não direciona, não acompanha, não exorta para formar pessoa. Então imagina dessa galera que está na Deep Web, o quanto é afetada, o quanto está adoecida.
E a sociedade está cheia desses adolescentes e jovens adoecidos e o Estado está sendo negligente. A própria polícia é negligente. Porque se cada um estiver fazendo sua função enquanto agente público, era mais fácil de dar respostas a essas situações. Então, se o Luigi, que eu citei, um rapaz tão culto, entrou nesse buraco e começou a ler muito sobre Unabomber, o Ted Kaczynski, que foi um matemático também graduado na Harvard, enfim, que matava as pessoas. Foi conhecido como Unabomber por conta disso. Praticamente ele enviava letters, cartas com bombas para matar pessoas. Teve uma vez que ele fez a bordo de uma aeronave. Fugiu por 20 anos, 2 décadas, até que, enfim, foi encontrado preso e faleceu no ano passado. É esse cara que se tornou ídolo do Luigi. Porque quando ele vai no grupo do Goodreaders, que é um grupo onde estão os amantes do livro, ele vai lá e faz uma avaliação dos manuscritos do Unabomber, porque, inclusive é bom eu trazer aqui, o Unabomber, ele fez uma exigência para que os manuscritos dele fossem conhecidos. Só para vocês terem noção, a New York Times, o Washington Post, tiveram que ter uma autorização do FBI para falar, publica, dê publicidade desse bomber, desse Bomberman. E assim foi feito, até que a cunhada e os parentes, o irmão falou, opa, eu sei quem é esse Unabomber aqui, eu sei quem é esse cara que está fazendo, que escreveu isso daí, mas são os manuscritos do Unabomber que o Luigi fazia avaliações. Detalhe, ele não falava que o Unabomber era um santo, muito pelo contrário, ele falava um homem ruim, que fez coisas ruins, mas ele fez essas coisas por quê? Avaliação do próprio Luigi lá no Goodreaders. Abre aspas para o Luigi. Ele fala, por quê? Quando todas as formas de comunicação se esgotam, a violência é a única atitude que resta. Nossa, até me arrepia. É um pedido de ajuda. É um pedido de ajuda. Mas hoje em dia, a sociedade está, não é comigo. É por isso que muitos adolescentes escrevem o que querem nas redes sociais e a gente fala, isso não vai dar nada, isso é um grupinho pequeno. Sou um grupinho pequeno? Peraí, a gente tem que fazer a nossa parte. Se tem um grupinho de supremacista branco, se tem um grupinho de racista, de xenofóbico, ainda que sejam 5, e cada um deles propagarem o ódio, talvez eles consigam mais 5 igual a eles. Se cada um deles conseguir mais 5, olha como isso vai se tornando grande. Então, se algum lá dos readers que estavam lá na plataforma tivesse atentado, opa, esse cara, para falar isso, será que ele tá bem? Ô, cara, tá tudo bem pra você ter falado isso? Mandar um notice, né? Um advice, fazer algum aviso para o FBI e falou, tem um cara aqui na plataforma, ele falou, ele fez um comentário até a priori inofensivo, onde ele diz, quando todas as formas de comunicação não funcionam, então a violência é a única forma de comunicação que a gente tem. É bom que vocês investiguem esse cara. Talvez, se alguém tivesse feito isso, Luigi tivesse recebido a ajuda que ele estava pedindo, porque ele precisava de ajuda. Então, às vezes, muita gente fica escrevendo coisas nas redes sociais, às vezes não é nem porque é do mal, mas é porque está consumido pelo ódio, consumido pela ira, consumido pela raiva e também consumido pela a incapacidade, porque às vezes a pessoa sente que o Estado ou que o sistema está lhe engolindo.
Então, às vezes, bota para fora e bota para fora de uma maneira inadequada. Então, ele faz esse comentário lá no Good Reader. Ninguém faz nada. Ele continua comentando e falando o quanto ele entendia o Unabomber, porque sim, a galera, o capitalismo pode fazer o que quiser. Aí a gente vê o quanto, se a gente não ensinar a nossa prole, nossos filhos, a entender as coisas além do número, a ter empatia, a ter avaliação panorâmica, podem ser inteligentes na execução, mas continuam sendo frágeis enquanto seres humanos. Porque Luigi, que questionava e criticava o capitalismo, estudou nas melhores escolas, na melhor de Baltimore, em Maryland, por conta do capitalismo. Porque foi o capitalismo que permitiu que ele fosse um privilegiado e os pais tivessem o privilégio de dar esse tipo de educação para ele. Vocês estão entendendo? O mesmo capitalismo que ele critica, ele fez parte desse capitalismo. Inclusive, no discurso do ensino médio, ele fala isso, que foi um investimento. Ora, investimento é feito como... Vocês entendem onde há muitas camadas nessa história do Luigi? Daí, ele continua exaltando o Unabomber sem que ninguém faça absolutamente nada. Porque a galera só é liberdade de expressão. Eu sou a favor de liberdade de expressão aqui na China, em Portugal, em Cabo Verde, onde quer que seja. Mas liberdade de expressão não dá a ninguém liberdade para crimes cometerem. Nem crimes contra a honra, nem crimes contra as pessoas no sentido de calúnia, de ameaça. Nada, não pode. Tem gente que fica atrás de uma rede social, através de um fake, ofendendo as pessoas, achando que chamar de empregada doméstica faz a pessoa se sentir menor, ofendendo o nariz das pessoas, o tom da voz das pessoas, o sotaque das pessoas. Tem gente comparando as pessoas com primatas porque acha que é adequado que se faça isso, que isso é liberdade de expressão. Mas que se você retrucar com um tom de voz mais elevado, não aguenta. Vocês estão entendendo a discrepância? Porque simplesmente não entendem, não sabem. Vivem como se fossem robôs. E o pobre do Luigi, que não teve a ajuda e sumiu por 6 meses, provavelmente, a gente não tem isso no concreto, ele passou esse tempo planejando esse assassinato do Brian. Ele planejou nos mínimos detalhes. Tem um manuscrito, na minha opinião, inclusive imitando o Unabomber, na minha opinião, onde ele faz essa crítica. As balas tinham palavras impressas que estava claramente tipo atrasos, descasos, coisas mais ou menos assim, que indicava que houve um planejamento daquele crime. Ele planejou, ele vigiou, um cara que é engenheiro de dados, praticamente um hacker. Talvez não vou nem utilizar o hacker aqui, porque a gente usa o hacker mais no sentido mais para fazer alguma invasão, uma coisa errada. Não existe para mim, na minha opinião, hacker do bem. Não existe do bem. Hack é hack, tá? Então, com certeza ele sabia hackear. Ele sabia, ele conseguiria obter informações privilegiadas, até porque ele, antes de concluir o ensino médio, ele tinha criado um aplicativo, vários aplicativos, para os amiguinhos, de joguinhos. Então, imagina agora o que ele não saberia fazer, porque ele tinha conhecimento, habilidades e competências técnicas para isso. Então,
Ele planeja esse crime, ele executa esse crime, na minha opinião, com uma arrogância de que ele não ia ser pego. Que só botar um capuz, uma máscara, não vai ser pego. Só que aí, a questão de estar tudo monitorado, por isso que eu defendo, você sabe que no meu vídeo, é a polícia estar com as câmeras, porque todo mundo fica salvaguardado. Mas sabe aquela coisa de toda a história tem dois lados? A câmera tem um só lado. Então, acabou. Aí não é a versão minha nem a sua, é o que tá gravado. Daí, ele, numa arrogância, ele achou que era só cometer esse crime e foi embora. Tipo, só que aí houve uma caçada a ele não calcula isso, porque geralmente uma pessoa que é muito inteligente, só tem conhecimento técnico e não tem autoconhecimento, ele só consegue utilizar a sua inteligência nas coisas técnicas. Ele não consegue nas coisas discernir na questão do comportamento alheio, ele não consegue. Então, ele acaba tendo uma limitação nesse sentido, porque lhe falta o conhecimento empírico nesse sentido. Aí, ele, na minha opinião, ele calculou errado nesse sentido, porque um CEO de uma empresa bilionária, é lógico que teria uma caçada. Não estou dizendo aqui que se fosse um CEO de uma pequena empresa, não houvesse a mesma comoção. Mas eu acho que por ter sido um CEO dessa big company, deu essa caçada, fez com que essa caçada dele fosse mais intensa. Daí, recompensas para quem desse informações sobre ele. Aí ele vai no McDonald's para comer. Eu acho que ele queria ser pego, mas enfim. Porque uma pessoa que está com a foto estampada em todos os locais, aí vai lá na Pensilvânia, que supostamente ele estava residindo, ele vai no Mac com o capuz, que já lembra o cara do capuz, e a máscara. Então eu não sei, eu acho que ele pediu ajuda aí também para ser preso, para ser pego. Em vez de ele se entregar, ele falou, peraí, pelo menos alguém vai ganhar esse valor do Estado, esse Estado abusivo. Na minha opinião, ele foi lá, sentou para comer, alguém ligou, falou, tem um cara aqui parecendo com o Reed, viu? A polícia foi lá, pegou, e ele tava com a arma, que supostamente é a mesma que ele usou no crime, tava com manuscritos, ou seja, eu acho que ele planejou tudo isso, ou com a intenção de entrar para a história, e como ele já estava mentalmente esgotado, sem poder, sem um poder de resolver, como se ele, na minha opinião, tivesse perdido autonomia sobre a própria vida dele e se sentisse, tipo assim, se ele, que supostamente é um homem privilegiado, ele estava encurralado por conta de um plano de saúde, que tudo indica, é por isso que ele ficou com essa indignação, por conta da grave lesão que ele tinha nas costas, né, na coluna. Aí ele falou, já tentei a comunicação de todas as formas? Peraí. Aí agora eu vou resolver o problema. Eu vou matar o CEO, porque se eu matar o CEO, eu já vou matar todas as farmacêuticas do mundo, e se eu matar o CEO, talvez mais rebeldes matem os CEOs. Tanto assim que tem nas redes sociais uma lista, né, com vários CEOs das farmacêuticas, lá, em inglês, né, procura-se. Tipo, o Brian já foi, falta esse. Sim, as grandes farmacêuticas, elas são sanguinárias no Brasil e no mundo. E não são só as farmacêuticas. Eu sei que a gente, às vezes, fica encurralado. Eu já vivi várias situações que a gente vê que o financeiro e o sistema chancela isso, que tenta nos encurralar. Eu e meu marido, a gente já brigou com empresas de concessionárias de carro, não uma, não duas, estamos numa outra guerra agora, porque elas acham que podem fazer o que quiserem, cometem abusos comerciais, e acham que ficam por isso mesmo.
porque acha que com seus incríveis advogados, que tem connection com os magistrados, que não vai dar em nada. É isso que eles fazem. Eu já contei aqui para vocês de quando uma médica racista me exigiu que eu pagasse uma consulta antecipada, que achou que eu não tivesse R$ 450 na época, hoje daria aqui uns 650, para pagar uma consulta. Aí eu iria processá-la, ela antecipou para usar a justiça contra mim, a pobre mulher preta. Inclusive, eu ouvi de uma delegada para que eu não fosse adiante com isso, porque essa médica, ela tinha muito dinheiro e conhecia os magistrados, uma vez que os advogados dela, ela arrumou 2 dos melhores da cidade, ia ser prejudicial para mim. Eu fui para cima, eu paguei para ver. Um dia eu venho colocar aqui para vocês o vídeo da audiência, é longo. Um dia eu vou vir e colocar aqui. Me cobrem. E eu falei, vou para cima dela com a autoridade do meu Deus, primeiro, e depois com a força da lei. Se ainda assim eu perder, beleza, mas eu vou perder de cabeça erguida, se fosse para perder. E se eu perdesse, eu sei que a justiça de Deus se cumpriria, porque vai se cumprir. As pessoas podem achar que estão acima da lei, mas a justiça de Deus é soberana. Tem gente que acha que tem dinheiro, que tem status, pode usar o Estado para fazer o que for com os outros, mas vive abaixo de remédio, tem família desestruturada porque vive o karma familiar e pessoal. Eu vivo livre de karma. Eu e minha família. Inclusive, livre de karma do antepassado, dos ancestrais. E seguindo com o raciocínio, aí o que acontece? Quando ele comete esse assassinato, surge essa empatia para com ele de que essa galera é abusiva mesmo, eles deixam gente morrer e não fazem nada. Agora vai minha opinião pessoal. Eu não sou a favor da violência, não acho que a gente deva fazer justiça com a nossa própria mão ou com nossas próprias mãos. Eu não acho que a gente tem que subverter a lei. E eu não acho que a gente pode ou deve tirar a vida das pessoas. Mas eu entendo o que Luigi fez. Eu entendo. Porque o Estado, ele acaba sendo a favor das empresas milionárias no Brasil, em Portugal, em Cabo Verde, na China, na Rússia, nos Estados Unidos, qualquer lugar. Eles, por conta do capitalismo desenfreado, parece que a vida da gente não vale nada, principalmente a vida do pobre. E olha que Luigi nem era pobre. Eles pegam, não cumprem o contrato. Eu tenho um amigo que era engenheiro da Sherwin-Williams. Ele saiu com a família do Brasil, foi para a Austrália viver, porque ele pagava um plano na época de R$ 1.200. A mulher dele quase perdeu a vida no parto e o plano não queria nem dar sala. Foi um tumulto doido. E ele foi tentar ir para a justiça em curá-la e tudo. Agora imagina se ele tivesse perdido a mãe, a mulher e a mãe e o seu filho no parto. Imagina ele vivendo aquela tragédia pessoal. Não daria vontade mesmo dele pegar numa arma e ir lá matar o presidente da companhia, que não tem escutativa, que não tem empatia, que só quer o dinheiro suado das pessoas e não cumpre contrato? De novo, eu não estou aqui defendendo assassinato de ninguém, mas eu estou falando, eu entendo o Luigi. Eu entendo. Independente dele ser um homem privilegiado que ele é, de ter os acessos que ele tem. Mas eu tô olhando aqui como ser humano. Antes da gente descobrir isso, eu falei pro Dom, eu falei, imagina se esse cara perdeu uma pessoa que ele ama
E eles todos os meses pagavam esse bendito plano. E quando precisaram, foi lá e não cumpriram, a pessoa perdeu a vida. Então é complicado. Agora, o ideal seria o quê? No mundo ideal, a sociedade cobrar do governo, cobrar das empresas, mas no mundo ideal, a sociedade não cobra. E no mundo ideal, as pessoas não escutam, como o Lid bem falou, as empresas principalmente, as pessoas já não escutam, não tem escutativa. As empresas não estão interessadas em escutar o lado da pessoa física. As empresas só querem dinheiro e querem dinheiro a qualquer custo. A custo da saúde mental dos outros, da saúde emocional dos outros, da saúde física dos outros. Eles só querem dinheiro. A gente viu agora que teve que ir para a justiça contra várias empresas de plano de saúde aqui no Brasil, porque eles retiraram de maneira abusiva, autoritária, o plano de muita gente, principalmente os autistas e os idosos, porque eles alegaram que estava muito oneroso. Ora. Só pode quando eles ganham. Estava muito oneroso. Ué, não é para isso que serve um seguro? Porque o plano de saúde é um seguro que a pessoa paga para quando precisar acionar, acione. A gente vê no Brasil até conluio entre empresas de plano de saúde e as pequenas farmácias. Porque se banaliza a vida. Então, se está se banalizando a vida e a pessoa paga um plano de saúde e não quer nada mais daquilo que diz o contrato, se for para a justiça é para demorar o tanto que for. Isso se não tiver amiguinho do dono daquela empresa, advogado, amigo, filho do juiz que é amigo do amigo e por aí vai. E a pessoa gasta energia emocional, energia mental e desgaste físico para nada. Então ele pensou, o preço que ele vai pagar é isso. Ele vai lá e acaba com o mal pela raiz. Ele tá certo? Enfrentou as consequências das atitudes dele. Eu fico, como uma mulher cristã, como mãe, eu fico com dó de ver o que porque o Luigi, ele é refém dessa engrenagem da sociedade. O que isso fez com a mente dele? O que isso fez com ele? Ele falou, já agora não tem nada para perder. Ninguém sabe o tipo de dor físico que ele enfrentava. E cada um de nós, a gente lida de uma forma com nossas dores. A gente enfrenta nossos desafios de maneiras diferentes. Por isso tem gente que concorda com a forma com que um lida ou vive sua vida e tem gente que discorda e tá tudo bem. Por isso que eu tenho a vida que eu tenho, você tem a vida que você tem, a Lid tem a vida que ele tem e vai receber a vida que ele plantou. E é assim que funciona. Então é complicado. Porque a gente, inclusive, vê muita gente que às vezes tem um filho estuprado e o estuprador é preso, aí depois ele recebe a execução penal, né? Ele é beneficiado pela lei de execução penal, ele vai pra rua. Aí o pai vai lá e mata. Ele tá certo? Não. Mas desculpa, se a justiça não faz aquilo que deveria, ele põe nas mãos do particular para fazer. Se o Estado, que deveria manter o cara, um criminoso desse, porque por isso que tem vários tipos de crime, não é tudo crime que vai para cadeia. Se a pessoa põe na rua o estuprador, que pode ser reincidente, o pai, pelo menos, ele vinga a morte do seu filho ou da sua filha e evita a morte do filho de alguém. Ou pelo menos a morte não, que ele evita que filho de alguém seja violentado. Não estou falando que essa lógica que é o correto, mas eu estou sendo sincera aqui para falar que é compreensível sim. Por quê? O que caberia a Luíde fazer? Eu acho que não teria muitas soluções, a não ser ele, na minha opinião,
buscar Deus, orar, buscar uma outra saída alternativa no sentido de busca espiritual. Mas em termos daquilo que ele poderia fazer de execução física e mental, ele fez. Só que a dor era insuportável. E aí, um CEO ganhando 10 milhões de dólares por ano? Gente, é muito dinheiro. É tipo 6 milhões por mês. 6 milhões de reais por mês. Se ele ganha 6 milhões de reais, os filhos, as famílias, a família dele vive no bom e no melhor, e o cara morrendo de dor na coluna que ele tá pagando, é um contrassenso também, não é verdade? É tipo dar risada na cara da pessoa, tipo, ele viaja, vai para os congressos, a família vive do bom e do melhor, a pessoa não pode ter nenhum alívio da dor física. Detalhe, que ele não está pedindo, que está no contrato que a pessoa deveria ter. Então é complicado. A gente não pode tirar a vida de ninguém. Mas nesse caso o Estado não faz nada. Eu repito, não faz nada. Não faz nada. Quantas empresas que ganham processo na justiça contra funcionários e o funcionário fica com depois depressão, ansiedade, funcionário estando certo e não teve seus direitos assegurados. Por isso que eles amedrontam muita gente. O que nós temos de funcionários e colaboradores aguentando abusos de patrões, de empresas, não está escrito. Adoecidos vão trabalhar todo santo dia. Porque tem que cumprir a carga horária, porque senão não vai ter renda. Na cabeça dessas pessoas assim que elas pensam, não vai ter renda, que depende daquele patrão. E não pode entrar na justiça, porque senão a justiça não faz nada. O patrão é amigo do juiz, irmão dela é juiz, a irmã é juíza e vive nessa carteirada, porque tenta encurralar. Quando não tem empresas que agem como milícia, que usam mercenários para encurralar, para mentir, para tentar fazer a sua vontade prevalecer sem cumprir os contratos, sem cumprir aquilo que deveria. Então é complicado. É complicado sim. Então eu entendo, Luigi. Não estou justificando aqui, mas eu entendo sim. Porque imagina você aí do outro lado. Você todo mês, você paga um plano de saúde que é difícil. Aqui no Brasil a gente sabe. E em qualquer país do mundo é assim, plano de saúde é só para quem tem uma condição. Aí você tá com uma dor na coluna, uma dor insuportável. Plano de saúde não cumpre o que tem que cumprir. Toda vez te dá o pior daquilo que tem que cumprir e você continua com dor nas costas, continua sofrendo, continua. E o CEO, o presidente, né, da empresa só viajando para lá e para cá. De alguma forma você vai querer tirar a sua dor física e transferir para ele. Por quê? Suponhamos que você vai na justiça. A probabilidade de você ganhar é mínima. Às vezes até ganha, mas é mínima. Porque eles têm os melhores advogados. Advogados não, o grupo jurídico, porque eles não têm um. Eles têm 5, eles têm 10. Porque é assim que eles tentam dominar. É assim que eles tentam oprimir. Eu sei disso. Eu sei disso. Nunca pensei em matá-los ainda. Cadê? Nunca pensei. Mas eu tive um conhecido que eu repreendi e dissuadi ele da ideia que ele queria ir lá matar os donos de uma empresa, os donos não, todos os funcionários que pegaram os quase 16 mil reais dele que ele tinha, deram um golpe nele, ele ficou endoidecido, porque ele falou, a vida dele acabou. Só que ainda bem que ele não fez aquilo, que a vida dele ia acabar se ele fizesse aquilo, assim como o de Luigi acabou. Então, assim, para concluir, eu entendo o que o Luigi fez, eu entendo, mas não é o que eu defendo. É difícil, como eu falei, viver nas crenças que eu, por exemplo, vivo, mas eu acho assim, tem um Deus criador,
Ele nos criou, Ele que nos protege na frente, na retaguarda, em ambos os lados. Nós somos e continuaremos sendo fracos, pecadores, errantes, limitados. E a nossa limitação, ela também é de ação e de execução. Então, não tem lógica que a gente conseguisse fazer tudo o que a gente quisesse no tempo que a gente quisesse. Então, há um limite daquilo que a gente quer. Então, às vezes, a gente quer enfrentar uma empresa de plano de saúde do nosso jeito. Mas dentro do nosso jeito tem um limite. Eu acho que o limite é a vida do outro. Acho que a gente pode fazer o tumulto que for, brigar, tumultuar, tudo que puder, tanto do CEO quanto da empresa, fazer o que tiver que ser feito, ir para cima mesmo. Eu acho que tem que ir para cima. Eu sempre fui e sempre irei. Agora, eu acho que há um limite. O limite é a vida do outro. Acho que ninguém pode tirar a vida do outro, isso leva um karma muito pesado. Acho que o que propaga isso na cabeça das pessoas é exatamente aquele que vê o mundo para destruir, porque ele adora destruição, ele adora ver famílias destruídas. Então, acho que não faz sentido que a gente tire a vida do outro. Então, acho que ainda mais ele como um cara instruído, um cara que é de família, que tem condições, o pai dele é um homem de posses, a mãe também. Eu acho que os amigos dele são todos da elite. Acho que teria outra forma dele conseguir resolver essa questão, inclusive com ajuda psiquiátrica, psicológica ou espiritual, né? Tentando buscar outro nível de autoconhecimento, mas pegar na arma e tirar uma vida da pessoa não traz solução. Tanto que não trouxe nem para o Luigi, porque ele continua com problema severo nas costas, com aqueles pinos, ele continuará com aquela dor física agora preso, encarcerado, sem a sua liberdade. Se antes ele estava preso só na sua dor física, que o cegou, agora ele está preso fisicamente, ele está preso mentalmente, ele está preso em todos os sentidos. Então, no fundo, ele não resolveu um problema. O que ele fez, ele botou para fora aquela indignação, aquele ódio. E quando a gente busca autoconhecimento, a gente aprende a canalizar a nossa frustração, a canalizar a nossa raiva, nosso ódio e não deixar que o ódio alheio também entre na nossa aura, no nosso redor. É um exercício muito difícil, mas é um exercício diário. Aí a gente vai tendo pelo menos o que eu chamo envergadura espiritual, envergadura mental, envergadura emocional, que o outro não brinque conosco, a gente não vira marionete dos outros. Não é os outros que vão determinar como que a gente vai se sentir. Ninguém tem autoridade para que me faça chorar, para me fazer ficar feliz ou fazer triste. Não, isso depende de mim. Então, o autoconhecimento, ele traz isso. Da gente saber como a gente vai se posicionar, escolher nossas batalhas e quando a gente os escolher, ter sabedoria para lutar aquela batalha. Luigi escolheu a batalha dele, mas na minha opinião ele não soube escolher as armas, faltou sabedoria para executar a batalha dele, porque ele estava batalhando, teoricamente, contra os abusos de uma grande company, de uma big company. Mas no fundo ele perdeu a batalha e perdeu a vida, porque viver não é estar vivo, não é verdade? Viver é ter a liberdade de ir, de vir, o poder da escolha é viver. Então a pessoa presa, ela não vive, ela só existe. E também isso é uma coisa que as pessoas precisam mudar a mentalidade. Tem gente que fala, fulano tem 90 anos e tá vivo. Fulano tá todo tipo de doença. Meu marido tem um vô que ele tá quase 10 anos doente. Doente, sem memórias, ninguém sabe que doença que ele tem, porque infelizmente por conta da vulnerabilidade financeira não fizeram até agora um exame adequado que fale exatamente que tipo de se ele tem, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, ninguém sabe. Ele é praticamente um vegetativo, ele fica vegetando.
e a mulher dele, que já está de uma certa idade, adoece junto. Mas talvez para muita gente ainda está vivo. De que gente que às vezes morre mais cedo, mas viveu e não existiu. Tem muita gente que só existe, acorda todo dia e existe. Não busca autoconhecimento, não enfrenta seus medos, suas vulnerabilidades, seus pensamentos, daquilo que precisa melhorar, daquilo que precisa adequar, daquilo que precisa se conectar. Então tem gente que não sabe quem é, vive cada dia de um jeito e se torna presa fácil para ser marionete dos outros, se torna presa fácil para ser manipulado pelos outros. Então, por isso que é importante a gente entender qual que é nosso lugar no mundo, entender os limites do que a gente pode fazer, até onde a gente pode fazer e principalmente estar disposto para aceitar e enfrentar as consequências das nossas atitudes. Tem gente que planeja só fazer, não planeja o que pode acontecer de consequência. Então, acho que a gente tem que estar preparado para as consequências, porque a gente não é dominador de tudo. O dono e senhor de tudo é Deus. A sabedoria sim nos protege, porque a gente vai saber como direcionar nossa vida, como nos munir, que armadura colocar para cada batalha que a gente for. Então, tem que olhar para não lutar uma luta em glória, porque eu sei que muita gente está aí idolatrando o Luigi, mas não, a jornada dele foi triste, de uma estatística, inclusive, que vai entrar para a história para ser estudada, de um privilegiado que tirou a vida de um outro privilegiado por conta do capitalismo que eles mesmos propagam e vivem naquele capitalismo. Um perdeu a vida e a existência, o outro perdeu a vida e só existe porque, infelizmente, não soube lidar até os limites daquilo que é permitido pelo contraditório. Eu não fiz aqui nenhum tipo de julgamento, nem de questão moral, mas é minha visão do mundo, aqui o canal é meu, a forma que eu penso é desse jeito. Eu fico triste por esse garoto promissor que faltou, além de conhecimento técnicos, de dinheiro na conta, de status, faltou autoconhecimento. Faltou a busca interna, a busca espiritual, faltou saber perdoar os pais, independente de falar ou não ter nenhum tipo de sentimento oposto a Deus com relação a nada, nem a ninguém. Aproveito para te falar isso. Não é obrigado que a gente converse com nossos pais e sejamos melhores amigos, mas a gente tem que honrar nossos pais por aquilo que eles são, nossos pais. Então, se você não falar com seu pai ou sua mãe, mas você tiver condições de ajudá-los, ajude, ore por eles, ajude financeiramente, não tenha raiva, não tenha ódio, mas se for mais saudável cortar trocas, é preferível que troque, porque aí você está cumprindo sua missão, os seus pais também deles, sem que isso conecte vocês com nada que se opõe a Deus. Então, às vezes, falta isso. Falta os pais entenderem que não é só dar comida para os filhos, não é só dar comida para a esposa. A gente tem que acolher os nossos, a gente tem que conhecer, trocar, ter escutativa com os nossos, a gente tem que exortar uns aos outros, a gente precisa disso e a gente precisa principalmente buscar dia a dia ter uma mente sã. Eu sei que hoje que a correria do dia a dia traz muitas questões, né? Dinheiro, não sei o quê, mas a pessoa morre e não leva nada. Vai presa, também não leva nada. Então, o que a gente tem de melhor, a nossa vida é a nossa liberdade. Viver e ser livre. Livre para sorrir, livre para chorar, livre para cantar, livre para pensar e para pensar da forma que achar adequado, mas não cometer crimes, nem falando, não cometer crimes, nem fisicamente, porque senão isso se torna uma onda de ódios. Se todo mundo matar os CEOs
das farmacêuticas, das concessionárias do carro, não resolveria o problema da humanidade, porque não é assim que se resolve as coisas. A gente não pode ter um código penal nosso, um código civil nosso, um código social nosso, para falar, peraí, não gostei da voz dessa daí, eu vou dar um tiro. Não, tô com dor nas costas, não vai pagar? Eu sei que é a vontade que dá isso, mas a nossa vida não é refém das nossas vontades. O homem que sabe controlar e dominar suas vontades não está nunca sujeito a vícios ou a atitudes que lhe colocam em risco. Era isso. Agradeço quem ficou até aqui, que esse vídeo é longo e que a gente tenha empatia uns com os outros, mas que a gente também tenha a sabedoria de exortar uns aos outros. E se você perceber alguma atitude de alguém online que às vezes você fala, não é nada, denuncie, faça a sua parte. Que é isso que a gente tem que fazer, nossa parte enquanto pessoas.